nesta manhã está no livro de Atos. Então, Atos capítulo 1, verso de 1 a 4. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Poder sentar. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã nós vamos estar falando dos preciosos ensinamentos do Senhor Jesus. Os preciosos ensinamentos do Senhor Jesus. E verdadeiramente Ele tem ensinamentos preciosos para nós. Ele é Senhor dos senhores, Mestre dos mestres. E Ele mesmo disse: vinde a mim e aprendei de mim. E aquele que se dirige a Ele verdadeiramente tem muito o que aprender do Senhor Jesus. Então, Lucas, o médico amado, depois de acurada investigação, escreve os fatos em ordem a respeito do Senhor Jesus. E de tantas coisas que o Senhor Jesus fez e ensinou, vamos relembrar hoje a respeito da oração. Nós queremos, neste culto desta manhã, este culto de ceia, está incentivando os irmãos cada vez mais à prática da oração. Então, no decorrer da mensagem, nós vamos estar pensando na preciosidade da vigilância e oração. É muito importante este assunto em nossas vidas. Vigilância e oração são duas coisas que precisam estar juntas. Vigiar e orar. Em primeiro lugar, nós vamos dizer o seguinte: vigilância e oração prevalece até o dia de hoje e prevalecerá para sempre. Então, desde a antiguidade, desde os nossos pais no passado, os patriarcas, profetas, então eles tinham a alegria e a confiança, a fé de estarem prostrados diante de Deus em oração, na certeza de que Deus
ouve a oração. E o Senhor Jesus, então, Ele pratica a oração e Ele nos ensina a respeito do valor da oração e como nós, seus filhos, devemos orar e vigiar. Vigiar e orar a todo tempo. Essa é uma prática que devemos fazer todos os dias e todo o tempo, todos os momentos em nossas vidas. Então, vigilância, em primeiro lugar, vigilância e oração prevalece até hoje e prevalecerá para sempre. Até que o Senhor Jesus volte, a igreja dele precisa permanecer em vigilância e oração. Lucas, no capítulo 22, e aí você pode ficar com a sua Bíblia aberta, aí no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, ao verso 46. Lucas 22, 39 a 46, nós lemos o seguinte: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então nós vemos aqui nesse texto, a primeira coisa que nós vamos ver é um retiro com um grandioso propósito. Um retiro com um grandioso propósito. Que propósito era esse? Orar. Oração. Eu me lembro que antigamente, muitos anos atrás, nós costumávamos em nossa igreja, lá onde nós morávamos, na cidadezinha pequena, lá em Macarani, nós costumávamos, em tempos de festividades na cidade, a igreja sair em retiro. E o nosso retiro tinha um nome de retiro espiritual. Retiro espiritual. Enquanto a chave da cidade estava sendo entregue a Satanás, nas festividades pagãs, nós, igreja do Senhor Jesus, nos retirávamos para orar. Oh, irmãos, eram retiros abençoados, retiros grandemente abençoados. Nós ali aproveitávamos muito bem aquele tempo em comunhão e oração e adoração, louvor ao nosso eterno Deus. Hoje quase não se vê falar mais disso de retiro espiritual. As igrejas hoje fazem retiro, mas a maioria dos retiros é visando mais o bem
bem-estar do corpo físico e não espiritual. A maioria dos retiros, as pessoas que estão participando dos retiros estão mais buscando um descanso físico, estão mais buscando o lazer, né? Estão mais buscando os recursos desta vida. No retiro espiritual, o lazer não fica de fora, sem dúvida nenhuma, não vai ficar de fora. Mas acontece que nos retiros que nós estamos tendo hoje, a coisa que menos está acontecendo é aquilo que deveria ser voltado para o espiritual. É o que menos está acontecendo. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, um retiro com foco grandioso, voltado para o céu, para o Pai. Um retiro feito pelo próprio Jesus, para estarem orando e ensinando os seus discípulos a orar. Então essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, é um retiro grandioso, um retiro com um propósito grandioso, oração. E Jesus pratica e ensina a orar. No verso 40 desse texto que nós lemos, Lucas capítulo 22, verso 40 nos diz o seguinte: chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai. O propósito do retiro, foi esse. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai. E orai para quê? Para que não entreis em tentação. Como eu me lembro, daqueles tempos passados, o lugar escolhido, pelo pastor, pela direção da igreja. O assunto era trazido para a igreja: irmãos, nós vamos para tal lugar, nosso retiro espiritual. E a igreja toda animada, abraçada com a causa. E cheguei a participar de retiro que a gente foi até em cima de caminhão. Retiro para a roça, lugar longe da agitação da cidade, para nós estarmos ali em oração, na presença do nosso Deus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Esse foi um dos grandes motivos pelos quais os discípulos deveriam estar orando, aprendendo com o Mestre, a oração. Esse momento reservado em suas vidas para a oração. Então ele pratica e ensina a oração. E, meus amados irmãos, nós vemos aqui também no versículo 41, o verso 41 diz: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então, a segunda coisa que nós vemos aí é que
o mestre orava de joelhos. Ele tinha esse costume de orar e, na maioria das vezes, ele estava orando de joelhos, porque de joelhos salienta a submissão e a insistência e a fé e a ausência de desânimo e de preguiça. Sem dúvida nenhuma, de joelho é melhor. De joelho é melhor. Olha, irmãos, nós podemos fazer um retiro bem curto. Bem curto, de uma distância bem curta e bem rápido. Nós podemos sair debaixo da coberta e ali mesmo nós podemos dobrar o nosso joelho diante de Deus. Nós podemos sair debaixo de nossa coberta de madrugada, de manhã cedo, quando você acorda, você levanta, e você pode se dirigir ao quarto, aquele lugarzinho que você tem reservado em sua casa para oração. Você pode fazer um retiro espiritual dentro mesmo de sua própria casa, sem sair de casa, sem precisar pegar ônibus, sem precisar sair para a rua, sem precisar gastar gasolina, sem preocupação nenhuma lá fora. E você pode fazer um retiro dentro mesmo de sua própria casa. Pensa que coisa preciosa. Você marcar um horário com o Senhor e você levantar, acordar de manhã cedo com esse propósito de estar com Ele de joelhos em oração. O verso 44 também diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, esse verso 44 nos ensina aqui algo extraordinário, que ele, estando em agonia, orava mais. Quando nós estamos enfrentando um problema na nossa vida, uma dificuldade qualquer, que nós estamos orando a Deus e nós estamos em oração e nós estamos vendo, humanamente falando, ao nosso redor, nós estamos vendo que as coisas estão piorando. As coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos, nós estamos vendo a coisa ficando pior. Jesus nos incentiva aqui, que quando ele estava em agonia, ele não desistiu de orar, mas ele orava mais. Ele orava mais. Então, irmãos, aqui fica um grande incentivo, um grande ensinamento para nós. Quando nós estamos em agonia, quando nós estamos vendo nossos problemas aumentando, nós temos que orar mais. Nunca, jamais desistir da prática da oração, mas buscarmos o exemplo do Senhor Jesus, orar mais, estando em agonia, ele orava mais. E finalmente aqui nesse texto, os versículos 45 e 46, nós vemos aqui que acontece algo inexplicável. Quando Jesus estava em agonia, orando, ensinando os discípulos a orar, a necessidade de orar, aí nós vemos aqui um acontecimento inexplicável. Nesses versos 45 e 46, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. É algo inexplicável de entender. Ali eles estavam na companhia do Mestre. O Senhor Jesus estava ali já para encerrar o seu ministério neste mundo.
Ele já estava ali nos últimos momentos se preparando para enfrentar a cruz. Ele estava em agonia. E agonia tal que a palavra de Deus diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue caindo na terra. E quando ele volta para os discípulos, é inexplicável ver que os discípulos estavam dormindo. Oh, irmãos, que Deus nos ajude nesta hora difícil que nós estamos vivendo. Que nós não fiquemos dormindo, não fiquemos alimentando o sono, não fiquemos alimentando o comodismo, mas vamos arregaçar as mangas, vamos buscar olhar para o nosso Senhor, para o exemplo que Ele nos deu e estarmos na presença dEle em oração. E Ele disse que nós precisamos vigiar e orar, porque a carne é fraca. Nossa carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. É o apelo do Mestre aos nossos corações. Vamos ouvir um dueto. Deixou o esplendor de sua glória. A Manhara e a irmã Priscila vão estar louvando ao Senhor. Ele deixou o esplendor de sua glória e veio a este mundo para ir até aquela cruz por você e por mim. Deixou o esplendor de sua glória, sabe
se não estivermos, irmãos, atentos aos ensinamentos do Senhor, nós vamos negar. Porque Pedro negou e nós não somos diferentes dele. Não somos diferentes de Pedro. Então Jesus disse que nós temos que vigiar. Esse texto fala a respeito de Pedro. Jesus disse para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então aqui está uma confirmação daquele que sabe tudo sobre nossas vidas. E ele que é onisciente, ele que penetra nossos pensamentos, sabe tudo sobre nós. Ele disse para Pedro: Pedro, olha, quero lhe dizer que você vai me negar. Porque Jesus via que estava faltando em Pedro exatamente a vigilância, a oração, a santificação na vida de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Quando a gente vai cessar uma areia grossa, que a gente quer tirar a parte mais fina dela, para fazermos um acabamento numa parede, então nós passamos uma peneira fina. E ali, aquela parte fina, que nós queremos, aquela parte limpinha, então vai aparecer do outro lado da peneira. E a parte grossa, a parte da sujeira, a parte que não serve, então nós vamos descartar. É lixo. É lixo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que nós podemos mesmo passar na peneira do Senhor nosso Deus. Nós estejamos aprovados por Ele, buscando sempre estar em comunhão com Ele, com as nossas vidas no altar dEle, vigiando, orando, santificando as nossas vidas. Aqui ele diz que, nesse verso: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro já era salvo. Pedro já era convertido. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo que Pedro precisava se converter daquelas coisas velhas, daquelas coisas antigas, daquelas coisas do passado que ele trazia ainda na sua vida.
Jesus estava chamando a Pedro para uma santificação. Pedro já era salvo. Pedro já havia tido um encontro com Jesus. Pedro já havia deixado tudo para seguir o Senhor Jesus. Mas essa conversão que ele está referindo aqui é exatamente daquelas mazelas. Aquelas mazelas do passado de nossas vidas. E coisas que nós estamos agarradas, seguras a elas até hoje. E não conseguimos ainda tirá-las do nosso viver cristão. Ele então diz: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você só pode fortalecer o seu irmão em Cristo quando você adentrar o terreno da santificação. Você só pode ser uma bênção para o seu irmão. Você só pode ser uma bênção, você só pode abençoar as almas perdidas se você entender, compreender o que é vida com Deus, o que é santificação de vida. Então Jesus estava chamando Pedro ali para uma escola, a escola verdadeira, a escola espiritual, que ele precisava adentrar doravante com a sua nova vida para servir o Senhor. Então Pedro já havia feito a entrega de sua vida ao Senhor Jesus. O que faltava era a santificação de sua vida. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que a santificação é tão importante que sem a qual ninguém pode ver a Deus. Então Jesus estava chamando Pedro para a santificação, porque Pedro já era salvo, já era convertido. Porque esse assunto de santificação é só para quem é salvo. Quem é perdido, quem não tem compromisso com o Senhor Jesus e com sua palavra, não pode buscar a santificação para a sua vida, jamais. Jamais. Aí estaria acontecendo o contrário. A Bíblia nos ensina que primeiro eu reconheço o meu pecado, sei que sou um pecador, estou perdido, recebo Jesus como Salvador e Senhor, e aí agora o seu Santo Espírito vai habitar em mim e me dá graça para compreender, para ver, para enxergar cada dia o meu pecado e adentrar o terreno da santificação, porque sem a qual ninguém pode ver Deus. Ninguém pode ver. Porque só se santifica quem é salvo. Vai buscar a santificação, uma vida nova com o Senhor, aquele que verdadeiramente teve um encontro com Ele. A pessoa ela pode estar 10, 20, 30, 50 anos numa igreja, assistindo os cultos, sentado ali no banco. Pessoa que pode até ter descido as águas do batismo sem ser verdadeiramente batizada, e está altamente se enganando. Pessoas que têm uma grande dificuldade de entender, de compreender o que é santificação. É mudança de vida, irmãos. Ser crente, ser salvo, é mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, a pessoa está enganando ela mesma. Se ela não quer entender, se ela não quer compreender que ela tem que mudar a sua vida, então ela nunca foi salva. Sem a santificação, ninguém jamais pode ver o Senhor.
Porque a santificação é assunto para salvo. É óbvio que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Porque ele só vai buscar a santificação se verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. Ele não vai ter dificuldade de santificar a sua vida. Ele não vai ter dificuldade de deixar as novelas pornográficas perdidas, os filmes pornográficos. Não vai ter dificuldade de desistir, de cancelar seu compromisso com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, com o Botafogo, com o Corinthians, com a seleção brasileira. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de cancelar esse compromisso velho, esse compromisso antigo, da idolatria. Ele não vai ter dificuldade de cancelar o seu compromisso com os velhos ídolos. Mas me dá uma tristeza quando eu vejo pastores, crentes, membros de igreja, demonstrando tanto interesse e tanto desejo, demonstrando tanta alegria, tanto regozijo por times de futebol. É uma idolatria. E só entende isso se você quiser santificar a sua vida. Se você não quiser adentrar o terreno da santificação, você não vai compreender. Você vai sempre ter, você vai sempre ver isso aí, uma coisa simples, uma coisa comum. Isso é comum, isso é assim, é uma diversão. É uma idolatria. É uma idolatria. Pedro era salvo, mas ele estava precisando de buscar a santificação para a sua vida. Se você é salvo, você está nesse momento com o seu coração ardendo, o Espírito Santo de Deus está falando com você, o Espírito Santo de Deus está lhe iluminando, o Espírito Santo de Deus está lhe mostrando aquela e aquela outra prática. Tem uma cervejinha gelada lá na geladeira, não tem problema nenhum. Tomar um vinhozinho, não tem problema nenhum. O Espírito Santo de Deus quer lhe falar. Se você verdadeiramente é salvo, Ele quer santificar a sua vida. Então, meus irmãos, quando nós estamos pensando sobre isso, esse assunto de extrema importância na nossa vida, santificação, vamos cantar o hino 176 do nosso cantor cristão. Vamos ficar em pé para descansar um pouquinho e vamos cantar o hino 176. Cante assim, com alegria. Abra sua boca, seu coração, para adorar a Deus.
poder sentar. Em terceiro lugar, Lucas, capítulo 22, verso 47. 22, 47 a 53, nós lemos assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, e vendo que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e cacetes como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então aqui, nesse momento, quando Jesus estava já para ser entregue aos malfeitores, ele então demonstra aqui o seu amor e misericórdia. Irmãos, que exemplo de amor e misericórdia! Homens que chegaram ali com cacetes para lhe prender, para lhe maltratar. E Pedro, então, sacando da espada, vai e cepa a orelha de um daqueles homens. E ali o Senhor Jesus então diz: calma, Pedro, para com isso. E na presença de todos ali, na presença dos seus discípulos, que eram os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que estavam ali para aprender a respeito da vida espiritual, para dar prosseguimento à igreja, ele ali dá uma grande lição de amor e de misericórdia. Há um soldado que veio para lhe maltratar, ele pega a sua orelha e coloca no seu devido lugar. Calma, Pedro, é assim que a gente deve fazer, é assim que a gente deve proceder. E ele então demonstra ali, meus amados irmãos, amor e misericórdia. E ali ele glorifica grandemente o Pai. E sem dúvida nenhuma ali muitas almas daqueles que estavam presentes puderam realmente mudar suas vidas. Eu creio nisso, que diante de tão grande ação de amor e misericórdia, almas presentes ali não tenham mudado a sua maneira de viver. Vamos então ouvir. Então vamos ouvir o som. Na mesa o pão, o vinho também, no perfumado, com aquilo que vem, de um lado o sorriso, do
invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor do sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor do sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor no sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor no sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor no sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Eu vi o amor no sangue, o perdão, e se eu mergulhar a minha salvação. Em quarto e penúltimo lugar, a sua crucificação. Na sua crucificação, ele ensina a prática do perdão e amor. Lucas 23, 33 ao verso 46, nós lemos assim: Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo e o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe também o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O verso 44 diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E o verso 46 diz: então Jesus, clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Vamos ouvir o hino 87 pelos nossos irmãos lá da congregação. E finalmente, em quinto lugar, na sua ressurreição, aprendemos que a pedra que há em nossos corações só pode ser removida pelo poder de Deus quando nos dirigimos a Ele em oração sincera. Há uma pedra ou pedras em nossos corações e só podem ser removidas quando nós nos dirigimos a Ele em oração sincera. Nós
Vamos pedir aos irmãos que se coloquem em pé e vamos ler o trecho que fala da sua ressurreição. Lucas 22. Aqui nós lemos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22. Vale a pena nós então lermos, irmãos, esses versos em pé. Digo Lucas 24, desculpe, irmãos. Lucas 24. Aqui está a grande vitória. O Senhor Jesus, Ele foi até aquela cruz, derramou seu sangue precioso e venceu a morte. Ele é dono da vida. Ele tem poder sobre a morte e nos dá vida eterna, vida em abundância. E nele nós podemos crer, e a sua ressurreição nos garante a nossa entrada na pátria celestial. Lucas 22, digo 24, de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, meus irmãos, quando elas chegaram ali, encontraram a pedra removida do sepulcro. Essa pedra foi removida pelo poder do alto. Só pelo poder de Deus. O que não presta em nossos corações, as pedras em nossos corações podem ser assim removidas. Então elas encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Verso 11: tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Que nesta manhã o Senhor nosso Deus nos ajude mesmo a retornarmos para casa
maravilhados, com os nossos corações cheios de gratidão e alegria, pela bênção maravilhosa da vitória, da salvação que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Poder sentar. Então nós vamos agora para a última parte. Vamos então convidar os nossos irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Vamos pedir a todos que vão participar, que se coloquem em pé, os que vão receber o elemento, que vão participar da ceia, se coloquem em pé. E assim que você receber, para ajudar, porque nós temos que os irmãos que vão servir, né, nem conhecem todo mundo. Então, na maneira que você receber o elemento, os elementos pão e vinho, então você pode se assentar e assentando. Então vamos à distribuição do pão. Então, irmão Raimundo, nós vamos orar. Vamos orar. E o irmão Raimundo vai estar distribuindo o elemento pão. Ele vai levando aqui um pegadorzinho. Aí é só você colocar a sua mão assim, e ele mesmo coloca o elemento para que ninguém toque no pão. Então nós vamos orar nesse momento. O pastor Antônio José vai nos elevar a Deus uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor o pão vivo que desceu do céu. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, que está nos céus, nós queremos agradecer por esse momento feliz, quando nós, os teus servos, unidos, cuja vida de teu nome, nessa casa de oração, há um propósito em nossos corações, e de louvar, bendizer, exaltar o teu nome, somente é rico, glória e adoração. Queremos agradecer, Pai Santo, por ter nos dado a salvação de Cristo Jesus. Sim. Ó Pai de Jesus, Ele, o Senhor tocou, esse pão, Pai Santo, apresentando realmente o teu corpo. Sim. Pai, misericórdia, dá-me graça. Abençoa nossas vidas, essas bênçãos que nós pedimos, nós as agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, aquele que reina para todos sempre. Amém. Amém.
alguém que vai participar da ceia, deixou de receber o elemento pão? Todos receberam? Ok. Lucas, digo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 24, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos. Bênção maravilhosa de sermos os teus filhos e podermos participar da mesa do Senhor. Te louvamos, te agradecemos pelo pão vivo que desceu do céu e foi despedaçado naquela cruz por nós. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor Jesus pagou o preço e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Graças te damos porque nos deste esse entendimento de sabermos que só por Jesus, que Jesus é o único meio pelo qual nós podemos entrar ao céu. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos orar. O irmão Júnior vai nos dirigir a Deus numa palavra de oração, agradecendo o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Oremos. Pai querido, Santíssimo Deus, nós queremos nesse instante, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, e trazendo à memória o teu sofrimento ali naquela cruz do Calvário, Deus, tomando sobre si todo o nosso pecado. Amém. Queremos, ó Deus, te pedir perdão por nossas faltas, nossos erros, e pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a compreender a tua palavra e viver de acordo com a mesma, Pai. Amém. Nós te agradecemos porque não somos merecedores, mas o Senhor se fez pecado por nós, tomou sobre si, ó Deus, toda a nossa falta, nossos erros, para que através do teu sacrifício, unicamente através dele, pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos, ó Deus, desfrutar novamente da comunhão com o Senhor. E assim te pedimos, ó Pai, que nos ajude a compreender tudo isso e vivermos, ó Deus, na esperança da volta do Senhor, ó Deus, para que possamos aguardar com alegria esse momento que o Senhor há de voltar e há de nos buscar, porque o Senhor mesmo diz que iria e voltaria para nós, estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos, e nós aguardamos, ó Pai, a consumação dos séculos, para desfrutar, ó Deus, da comunhão perfeita contigo, porque aqui somos falhos e pecadores, e carecemos, ó Pai, de Ti. Nos ajude, ó Deus, a buscar cada dia, e desejar, ó Deus, ansiosamente pela Tua volta, que possamos viver, ó Deus, com esse desejo em nossos corações. Amém. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Coloquem pé para que o irmão possa, aqueles que vão participar, estão participando dos elementos, coloquem pé para que possa ser servido. Assim que você receber, pode sentar. Sangue que Jesus
haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Mais uma vez te louvamos, Senhor, te agradecemos. Precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. É no nome dele que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Nesse sentar, então vamos ouvir o pós-lúdio. Salvador,